Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que às vezes não é tão falado assim, né? A importância do sono. Muitas vezes a gente fala sobre qualidade de vida, fala sobre alimentação e o sono. Vamos falar sobre o sono. Então, hoje, para a gente conversar, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o otorrinolaringologista, Dr. Salomão Caruy, que é especialista em medicina do sono. Muito obrigada por estar aqui, viu, doutor? Um prazer. Imagina, um prazer. Eu estou muito satisfeito de vir aí, a gente poder partilhar algumas informações. E se pudermos ajudar alguém que estiver nos assistindo, eu acho que a nossa missão já fica cumprida. Com certeza. Inclusive, gente, ele é autor desse livro Sono, Não Deixe Virar Pesadelo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre. Tem várias dicas, né? Vários conselhos de como ter um sono bom. A gente já vai falar. Mas antes eu queria mesmo entender a importância da gente abordar sobre o assunto sono. Qual a importância de ter um sono bom, um sono em dia, doutor? Olha, o sono, ele é a forma de que a mãe natureza nos deu para que você renasça todos os dias. Então, você recarregue as suas energias, você descanse a sua parte neurológica, descanse o cérebro, descanse a parte músculo-esquelética e você possa, então, preparar o seu organismo em todos os aspectos para enfrentar um novo dia. O prêmio Nobel de 3 anos atrás de medicina falava sobre o relógio biológico, como é importante manhã, tarde, noite, sono. Então, é de suma importância para você regular tudo. Uhum. A liberação dos hormônios, memória, humor, velocidade de raciocínio, descansar o corpo músculo-esquelético. Para atletas, o quão importante é dormir bem. Saiu um artigo científico falando sobre atletas jovens que estão preocupados em dormir e como é melhor o desempenho deles e as performances, né? E os novos que querem sair, passam noitadas e acabam não tendo o desempenho satisfatório. Uhum. Então é isso. É um momento de você recarregar e poder trazer todas as regulações. Veja só, existem distúrbios alimentares que existem porque o paciente não dorme bem. Tem 2 hormônios, grelina e leptina, eles são controlados e liberados tendo uma boa noite de sono. Fome e saciedade. Então, veja até onde pode chegar. Colesterol, triglicérides, hipertensão. Então, muitas vezes, o paciente, ele busca o médico. Poxa, doutor, eu tenho 30 anos, 35 anos, como bem, faço exercício, e o meu colesterol está alterado, eu não tenho nenhum histórico familiar. Tem que se investigar o sono. Porque a partir de você não estar tendo o ciclo circadiano adequado, começa a estourar o problema nessa pontinha aí. Para você ver como é muito importante, né? Exatamente. Tem que cuidar realmente, porque senão envolvem outras coisas. Agora, a gente também tem que falar sobre distúrbio, né, do sono, porque quando a gente fala sobre sono, sempre vem apneia, ronco, sonambulismo. Me conta um pouquinho sobre esses distúrbios, assim, em que momento esses distúrbios surgem na vida de uma pessoa que não tem um sono tão bom? Os distúrbios do sono, eles podem ocorrer em diversas fases da vida, desde logo ao nascimento, durante a primeira infância, adolescência, idade adulta, ou no fim da vida do paciente, né? Chamada terceira idade. O distúrbio do sono, então, o primeiro ponto, é sempre um teste que a gente fala para os pacientes e eu pergunto na consulta, há quanto tempo você senta na cama ao despertar de manhã, levanta os braços, se espreguiça e fala, hoje eu dormi bem. Então, essa é uma pergunta que eu faço para você. Então, se você que está nos acompanhando aí, fala, puxa, eu nem lembro disso, doutor. Então, deve-se fazer uma investigação e entender o que está acontecendo. Porque o sono, ele precisa ser reparador. O paciente, ele acorda com a sensação sempre de que está cansado. Dormiu 6, 7, 8, 9 horas, mas acha que precisaria dormir mais, porque não descansou o suficiente. O paciente tem sonolência ao longo do dia. Então, está assistindo uma reunião, está assistindo televisão, está em consulta ou assistindo um programa de um médico chato falando da vontade de dormir, é porque o sono não foi suficientemente reparador. Alguns outros distúrbios, eles têm que ser informados por pessoas que moram junto. Então, o marido, a esposa, o noivo, a noiva, o familiar, o irmão. Então, sonambulismo. Olha, você está tendo algumas movimentações à noite,
você está indo até a sala, volta, você está falando sozinho à noite. Os roncos acontecem, então, pelo barulho, que, eu estou ouvindo do quarto ao lado, que você está roncando, tá? Ninguém consegue dormir em casa, etc. Uhum. Então é isso, tem que estar atento. E esses gadgets são muito legais hoje, os relógios, o próprio celular, tem aplicativos, dispositivos, que é importante frisar. Eles auxiliam, eles não determinam o diagnóstico. Precisa ter uma cisão importante aí. Então, eles auxiliam a identificar se existe um problema ou não, mas você não pode buscar tratamento ou autotratamento baseando em laudos emitidos, relatórios por aplicativos ou por celular ou por relógios, né? Dispositivos assim. Aí tem que procurar a orientação de um profissional, mas eles auxiliam bastante. Quais são os distúrbios assim que a gente mais vê atualmente? Basicamente, na sociedade hoje, eu acho que até pela extrema preocupação de estarmos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, então a insônia. A insônia, ela disparado é o número 1, a procura em entender como dormir melhor. Então, existe a insônia do princípio do sono, aquela, eu tenho dificuldade para entrar no sono, é o paciente procrastinador, aquele que ele assiste a série, ele está com sono, mas ele luta porque ele quer continuar assistindo, ou ele está lendo um livro e ele está com sono, mas ele luta para continuar lendo, ou ele está no celular assistindo ou vendo rede social e ele fica batalhando e procrastinando para entrar no sono, né? Então, é o problema do início. A manutenção, então, as preocupações do cotidiano, tem uma entrevista de emprego, ele quer saber o resultado, discutiu com a namorada, brigou com a esposa, contas, trabalho, etc. E no meio da noite esses pensamentos vêm e aí ele desperta, então interrompe e aí fica a noite inteira, né? Fica fritando na cama, vira de um lado, do outro, não dorme. Então aí fica até uma orientação. Você que sofre disso, percebeu mais de 30 minutos que não conseguiu dormir, levante, vá até a cozinha, não acenda a luz, procure ir, né, com uma luminosidade mínima, assim, para não acelerar o cérebro, e aí toma um copo d'água e volta a deitar. E aí esquecer os problemas, procurar se concentrar para dormir novamente, né? Então, isso é uma das dicas que a gente dá. Então, é isso. Insônia, então, é a mais diagnosticada. Em segundo lugar, a gente tem os roncos. Os roncos, uma queixa bastante comum, inclusive gera até separação de quartos e até, muitas vezes, a separação do divórcio casal, mesmo, do exato, divórcio. exato. Você sabe que é uma coisa interessante, que a história da humanidade, então antes, no feudalismo, você tinha o quarto do senhor e o quarto da senhora. Então, eles eram interligados, namoravam, mas cada um dormia na sua própria cama. O que, na verdade, para boa qualidade do sono, é o ideal. Mas como vamos divulgar à sociedade toda? Olha, não se pode dormir sozinho, vamos separar. Aí nós tivemos a Revolução Industrial, o mundo empobreceu. E aí formou-se o quarto do casal. Mas, quando você tem o distúrbio do ronco, ou o paciente que se movimenta em excesso, ou que tem microdespertares constantes, acorda, vai urinar 2, 3, 4, 5 vezes durante a noite, acaba atrapalhando o sono do cônjuge, né? Então, é importante, para se ter uma boa qualidade de sono, que os dois durmam bem. Porque a má qualidade do sono de um pode transformar em má qualidade do sono do outro, né? O correto, então, seria cada um dormir no seu quarto. É difícil na sociedade hoje você, né, ter até espaço hábil para isso, mas eu acho que melhor tentar fazer com que os dois tenham uma boa qualidade de sono. Esse é o melhor. É importante. Agora a gente também tem que falar da apneia, né? Porque a apneia, acho que hoje em dia todo mundo fala sobre, queria entender um pouquinho sobre tipos de apneia, o que causa a apneia, quais são os perigos, né, da apneia. Me conta. Muito legal, muito interessante você falar a respeito disso. Todos nós temos apneias. Apneias são pequenas paradas respiratórias durante a noite. As apneias, elas são classificadas como episódicas quando você tem 10 segundos de parada respiratória ou mais. E nós temos as hipopneias, que são respirações presentes, porém incompletas, truncadas. Então, se você fazer um teatro de apneia, é isso aqui, ó. E aí parou.
9, 10, 11 segundos. Aí volta a respirar. Isso é uma apneia. A hipopneia seria isso aqui, ó. Existe a respiração, mas ela trava, ela é truncada. As duas têm o mesmo resultado. Elas diminuem a oxigenação cerebral. E aí sim, passa a ser um problema mais sério. Até 5 paradas respiratórias por hora entre apneias e hipopneias é normal. Todos podemos ter. De 5 a 15 paradas, apneias e hipopneias por hora, aí você tem a doença da apneia em grau leve. De 15 a 30 paradas respiratórias por hora, a doença da apneia em grau médio, e mais de 30 paradas por hora, aí a apneia grave ou severa. E como é que funciona o tratamento? Aí a gente tem que identificar a causa. As apneias e hipopneias, elas se subdividem em 2 grupos. São as apneias e hipopneias obstrutivas. Então, um leigo, eu diria o quê? Cano torto. Então, o fluxo de ar, ele não é bom. Seja um desvio de septo, adenoides, carnes esponjosas, sinusites, rinites, uma transição do nariz para a garganta com o anel velopalatino diminuído, as amígdalas grandes, a região cervical, o pescoço também estreito. Então, o encanamento trava e para a respiração. Então, aí é um problema anatômico. Como tratar? Um dos tratamentos, desobstruir, seja com medicamentos, exercícios fonoterápicos ou até correções cirúrgicas, né? Uso de próteses, órteses. O outro problema existe quando você tem as apneias e hipopneias centrais. É quando o cérebro ele dá um comando errado de que a sua oxigenação está boa. É igual o marcador de gasolina no carro. O marcador de gasolina ele fala, olha, Salomão, tá cheio de gasolina aí. Aí você para o carro na avenida, o mecânico fala, ô doutor, mas o senhor também não pôs o combustível? Não, mas está dizendo que está cheio, então é uma leitura errada. Existe um local no cérebro que é o centro apnêutico. E aí ele fala, olha, aqui está cheio de oxigênio. E não está. Aí é um problema mais sério. Nessa forma de tratamento, aí tem que se usar o CPAP ou BIPAP, cuja sigla é compressor positivo de ar pressurizado. É um aparelho que ele é ligado na tomada, semelhante a um aparelho de inalação. Dele sai uma traqueia de 3 a 5 metros, uma máscara. Essa máscara ela é amarrada no crânio do paciente. E a hora que o aparelho ele percebe que houve essa parada respiratória, ele solta um soco de ar para o paciente respirar, né? Então, essa é uma das formas de se tratar a apneia central. E como é que está funcionando a medicina em relação à medicina do sono, assim? Existem tecnologia e já tem novidades no mercado? Como que está funcionando? Sim, existem inúmeras novidades, né? A medicina do sono hoje, para toda a medicina, é a menina dos olhos, porque o paciente ele pode ter um quadro de depressão, então é um problema neurológico e psiquiátrico. Por quê? Porque ele está tendo apneias durante a noite e o seu cérebro está com uma diminuição de oxigenação, portanto, não trabalha com toda a suficiência que deveria, e aí ele tem um quadro depressivo. Se ele tratar essa oxigenação, ele melhora. O paciente ele pode estar tendo obesidade, e junto com a obesidade, a hipertensão, ele pode estar tendo a diabetes, ele pode estar tendo alteração de colesterol, triglicérides, porque não dorme bem e não regula bem os hormônios, e aí ele tem fome em excesso e não saciedade. Pode ter alterações do sistema geniturinário, músculo-esquelético. Então, hoje, qualquer boa avaliação, e nos países sérios do mundo, quando vai se fazer o check-up, é imperativo, é fundamental que se faça o estudo de uma noite do sono. Né? Então, tem que estudar e saber como é que está a sua qualidade de sono. Para isso que você escreveu esse livro? Me Sim. Conta um pouco mais, porque aqui, ó, sono, não deixe virar pesadelo. Me conta um pouquinho sobre o processo de criação desse livro, Esse livro escrita. foi, na verdade, um manual que nós fizemos depois de 25 anos de atendimento médico, né, na prática clínica e cirúrgica, de como fazer para orientar os pacientes a terem ou tentarem melhorar, do inglês improve, né, de otimizar o seu sono. Então, são dicas, e aí capítulo a capítulo a gente aborda como fazer, o que fazer para que você possa melhorar o seu sono. E a grande mensagem é essa, né? Se com o livro a gente conseguir ajudar, divulgar e ajudar qualquer um, eu acho que aí a gente já
já fez o que é a nossa missão. Já aí. cumpriu a missão completa, né? Como que a gente encontra o livro? Como é que funciona? O livro encontra, na verdade, no nosso Instagram, tem o link para compra. O Instagram é dr.salomãocaruí. Perfeito. E aí consegue localizar para fazer a compra do livro. E eu falo para os pacientes que se encontrar o familiar lendo e dormindo, que mande uma foto para a gente, porque o livro fez efeito. Deu certo. Deu certo, funcionou. Boa, tá tendo um sono tranquilo agora. Tá dormindo, exatamente. Perfeito. A gente está encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas queria até finalizar mesmo com você dando uma dica ou um conselho para as pessoas terem uma boa noite de sono. Qual é o principal conselho que você, médico, especialista na medicina do sono, daria para essas pessoas? Na verdade, eu daria uma série deles. Eu acho que a gente deve seguir uma orientação rápida e simples, né? Então, primeiro, se você percebe que não está tendo uma boa qualidade do sono, você precisa encaixar o seu sono na sua vida. Então, passeios, feriados, viagens que vão fazer você alterar o horário do início do sono e o do despertar vão sempre existir. Então, tente durante 30 dias dormir e acordar no mesmo horário. É importante. Mas nessa semana eu vou ter festa na segunda, na terça, na quinta, vou ter um evento no sábado, então, neste mês não é possível. Então, prepare um mês da sua vida em que, independente dos eventos, você vai, na maioria dos dias, pelo menos 70% aí, 21 dias de um mês, tentar ir dormir e acordar no mesmo horário. Esse é um ponto importante. Exercícios físicos. É sine qua non, é imperativo fazer exercícios físicos. Seja a partir de uma caminhada, exercícios de musculação, natação, tênis, esportes aeróbicos, anaeróbicos, yoga, pilates, tudo. Movimentar o corpo. Então, é de extrema importância. Mas o horário desse esporte, que é legal a gente falar. Sempre o quê? Ou no primeiro horário da manhã, antes de trabalhar. Mas eu acordo muito cedo. Não tem problema, acorda meia hora antes. No horário do almoço, no intervalo. E a gente indica para fazer no máximo até o início de escurecer, né? Então, não fazer o exercício. Eu trabalho durante o período da manhã, eu vou para a faculdade, chego em casa às 10 da noite, aí eu vou fazer a academia no prédio, ou vou numa academia 24 horas. É o pior horário possível. Porque o seu corpo fica cansado. Não, o seu corpo vai ficar cansado, já está, você não tem o desempenho correto, mas você vai estimular uma série de hormônios e endorfinas na hora de você dormir. Entendi. Na hora de pousar o helicóptero. Então, o horário é importante. Então, ou no primeiro horário da manhã, ou no horário do almoço, ou no máximo até 4, 5 horas da tarde. Isso é o legal, tentar encaixar aí. Outra situação, não tirar cochilos. Os cochilos, eles atrapalham o sono. Agora, o cochilo pós o almoço, até 30 minutos, não mais do que isso. E no máximo até as 2 horas da tarde, ele pode acontecer. Por quê? Porque aí você acorda revigorado. Agora, se ele passar dos 30 minutos e passar das 2 horas da tarde, aí ele vai atrapalhar o quê? Aí ele vai trazer a insônia do início do sono à noite. Entendi. Né? Então, isso é um ponto. O idoso, ele fala, eu durmo muito pouco, doutor, eu durmo 4 horas por noite. Não. Ele dorme o quê? Ele tira um cochilo das 9 às 11 da manhã, aí ele almoça, ele tira um cochilo das 2 às 4, aí ele tira um cochilo das 6 às 8. Ele dorme parcelado. Ele dorme picado. Então, aí a noite de sono ela acaba sendo diminuta, né? Ela acaba reduzindo. Então, fazer o quê? Evitar esses cochilos, né? A alimentação. Não deve, antes de dormir, comer aqueles 3 hambúrgueres que eu cheguei morto de fome, aquela feijoada, ou aquele estrogonofe, aquele filé parmegiana. Você deve comer coisas leves, para que você tenha realmente uma noite de sono mais tranquila, né? Isso até os endocrinologistas dizem. O café da manhã de um rei, o almoço de um súdito e o jantar quase de um mendigo, né? Então, uma sopa leve, ou um sanduíche, alguns frios, uma salada, alguma coisa mais light, né? Outro ponto importante, o que traz a sonolência? A monotonia. Então, você colocar o seu cérebro em monotonia. Então, uma leitura muito, muito simples, né? Nada que seja uma trama, uma ficção violenta, ou um livro sobre policial, né? Alguma coisa assim. Então, uma leitura leve, tranquila.
aqueles que gostam de meditar ou que são religiosos e aí fazem leituras religiosas, aí você coloca o cérebro numa monotonia e aí você consegue, então, dormir bem. A luminosidade do quarto. É importante você ter uma luminosidade mais baixa. Quarto que tem uma luz muito importante, esses pontinhos, a luz do LED da TV, a luz do LED do ar-condicionado, a luz do LED, o celular. Não, deixa longe. Não, deixa no outro quarto. A não ser que você seja um bombeiro em plantão, um médico que trabalha em UTI, ou alguma coisa emergencial, o que você vai ler às 11 da noite ou às 7 da manhã, você vai responder da mesma forma. Então, se puder deixar no outro quarto, é melhor. Outra coisa, o calor local no corpo, na musculatura. Os orientais, os japoneses, principalmente, fazem isso com muita frequência. O ofurô. Então, não é para tomar banho, mas se você tiver uma banheira de imersão quente para relaxar a musculatura, se não tiver um chuveiro, também não para se ensaboar, não molhar o cabelo, mas para soltar o chuveiro quente ali uns 10 minutos para relaxar a musculatura, muito importante. Alimentação, tem coisas que funcionam demais, o gengibre, um chá, né, que promova um relaxamento, e aí o chá de camomila. O suco de maracujá, um copo de suco de maracujá antes de dormir, você não tem ideia como faz maravilhas, ao invés de entrar em medicamentos, né? Então, essas seriam algumas orientações importantes. E a meditação. Hoje, as contas, os problemas, as entrevistas, a exigência da sociedade, não. Agora é hora de eu relaxar, se os pensamentos vierem, eu vou tentar não pensar neles para que eu possa aprofundar o meu sono e resolver eles amanhã com maior força, com maior gana. O seu momento é importante. Quantas horas de sono é importante, é necessário para a gente? O adulto, ele deve ter hoje uma média de 6 a 8 horas. Mas eu tenho pacientes que com 5 horas eles estão bem resolvidos. O mais importante, na verdade, não é o número de horas, mas você fracionar o sono bem. Quer ver um exemplo legal? O indivíduo que usa o álcool. A droga álcool, né? Então, você vai a um casamento, a uma festa, toma lá alguns vinhos, gin tônica, um drink, etc. Ela traz uma pequena excitação cerebral. Você vai, mas depois ela traz a sonolência. E aí você vai dormir. E aí você dorme das 2, 3 da manhã até meio-dia. Aí você acorda e fala, puxa, a festa estava boa. Eu dormi, mas ainda estou cansado. Não. É porque a droga álcool, ela faz você não aprofundar nas outras fases do sono, que relaxam o cérebro e a parte musculoesquelética. Então você fica num sono superficial. Ele induz bem ao sono, mas você fica no sono light, um sono que não é reparador. Aí você acorda no outro dia, aí come lá o filé parmegiana, aí metaboliza o álcool e vai dormir à tarde, aí dorme bem. Inverte os horários, mas aí é outro capítulo, né? Então, é isso. Então, hoje, o importante é você fracionar o sono bem. Quer ver um exemplo de sono bem fracionado? Com poucas horas. Então, você vai para o sítio de uma amiga, aí, ou para a fazenda, tá chovendo, você almoça e fala, puxa, não tem nada o que fazer, quer saber? Vou tirar um belo cochilo à tarde. Aí você fecha as portas, fecha as janelas do quarto, aí dorme das 2 às 4 da tarde. Aí acorda e, meu Deus, quantas horas eu dormi, onde eu tô? Nessas poucas 2 horas você dividiu ele bem. Então, isso vai ser o suficiente. Então, o mais importante hoje é fracionar, adentrar o percentual adequado nas fases do sono para que você tenha o sono reparador. Se você dormir um pouco menos, por exemplo, o certo é de 6 a 8 horas. Se dormir pelo menos 5, 4 horas, já dá já temos um problema? Desde que você tenha fracionado ele bem, no seu caso pode ser... Eu tenho pacientes que dormem 4, 5 horas, mas eles fracionam um terço, um terço. Tá ótimo, tá excelente. Para ele é o suficiente. Perfeito. É isso. Bom, gente, muitas dicas, né? Que vocês encontram também aqui, tá? Então vai lá no Instagram do Dr. Salomão, @doutor... @dr.salomãocaruí. E aí você já localiza o Instagram, link lá o link pro livro e algumas orientações. É isso, gente. Vai lá, adquire e também segue o Dr. Salomão. Muito obrigada, doutor, de verdade. Parabéns pelo trabalho e fica o convite para retornar, viu? Um prazer. Dormir bem é um sonho possível. Então, vamos tentar praticar isso. É isso, é isso. Gente, muito obrigada a você que assistiu. Segue lá, doutor Salomão. Adquire também o livro. Tenha boas noites de sono.
E a gente volta em breve com mais conteúdo de saúde e bem-estar para você, tá bom? Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @carasbrasil e @carastv. Beijo!